petróleo barra, e Brasil ha hecho uma opção de produzir energia, combustível a partir de vegetales, com uma tecnologia muito eficaz. Eu sempre me opuso a isto e sempre he utilizado uma palavra muito dura aos ouvidos do governo. Nunca hablo de agrocombustíveis, hablo de necrocombustíveis, porque eu prefiro biocombustíveis. Bio significa vida, o que é biologia? É a ciência da vida. E o revés, o contrário de bio em grego, é necro. Daí que vem necrofilia, morte, né? Então, olhamos os combustíveis vegetales de necrocombustíveis, por las condições terríveis em que são produzidos, incluso com trabalho escravo, né? Basta dizer que os trabalhadores da canha em Brasil não ganham por horas trabalhadas, ganham por toneladas cosechas, como é que é? Colhidas, cortadas, por toneladas cortadas, sabe? Então é um trabalho escravo e tem um tempo útil de trabalho muito pequeno, cada vez mais pequeno, né? E toda a respiração de los agros tóxicos, enfim, é uma situação terrível. E depois, os preços de los alimentos subem por força desses necrocombustíveis em um mundo, né? Então, isso, em princípio, eu não sou contra os combustíveis vegetales, eu sou contra a falta de critérios para se operar em esta área. Fátima, tu tens toda a razão. Metade da humanidade é mulher e a outra metade hijo de mulher, né? E efetivamente, as mulheres têm muita importância em las lutas sociais, apesar de que muitas vezes são os homens que mais aparecem. Mas eu estou convencido, em toda a minha experiência de muitas décadas em movimentos sociais, que as militantes mais aguerridas, mais cotidianas, mais persistentes são as mulheres. São as mulheres. E creio que se nós outros queremos, sabe, organizar a sociedade civil, organizar movimentos, temos que ter uma pedagogia, né, partindo dessa motivação que as mulheres da periferia, as mulheres das favelas, as mulheres das vilas têm, de buscar uma pequena qualificação de sua vida, pequenas qualificações profissionais que lhe permita añadir algo à renda familiar. Enfim, é por aí que deveríamos empezar e incrementar. Eu creio que o papel da mulher é fundamental. Agora, em Brasil, se discute, por exemplo, nos partidos deve haver uma cota de mulheres candidatas, né? Porque muitas vezes os homens não abriam espaço para as mulheres, então agora se está institucionalizando uma cota de mulheres, quer dizer, o partido que poderia apresentar 100 candidatos, agora pode apresentar 70 homens e 30 tem que ser mulher e por aí vai, né? Para um pouco quebrar essa estrutura machista que todavia predomina muitíssimo em América Latina e em nossas instituições e tudo isso. E eu creio, Fátima, que as utopias não estão perdidas, porque, mira, em América Latina muita coisa nova passa hoje, muita coisa nova, né? Quizá nós outros não tenhamos muita visibilidade para de que maneira vamos caminhar para o futuro, né? Mas eu creio que se não é um momento de ter, como teníamos antes, uma sociedade idealista muito bem formulada em nossa cabeça, quizás seja um momento de nós outros pensar não tanto em como vai ser o outro mundo possível, mas como vamos superar este mundo impossível. Como agora vamos superar, enterrar, erradicar este mundo impossível para a maioria da gente.
em que a gente vive em função de suas necessidades biológicas e não de suas potencialidades biográficas. Esse é um princípio da educação popular. Para saber se uma pessoa é militante ou não é militante, é consciente ou não é consciente, sempre se diz: são militantes e conscientes todas as pessoas que han passado da percepção da vida como fenômeno meramente biológico para a percepção da vida como fenômeno biográfico, que hace história. Né? Porque a maioria da gente, por la opressão que sofre, vive em função de sua necessidade biológica, que é comer, a vivienda, educação de los hijos. Quando eu vou à Europa e me perguntam como é em América Latina a luta por direitos humanos, eu sempre hago um pouco, né, esta coisa, direitos humanos em América Latina, todavia estamos lutando por direitos animais. Porque comer, abrigar-se da lluvia, do frio, do calor, educar a cria, são coisas de animais. E la tienen resuelta en el mundo natural. Não. Eles têm, nós outros não. A maioria da gente em América Latina, né, não tem assegurado seus direitos animais. Ou seja, falar em direitos humanos aqui é quase um luxo. Quase um luxo. Né? Mas temos que ir caminhando em essa direção. Pedro, efetivamente, o Sem Terra é o mais bem organizado e combativo movimento popular que existe em Brasil. É um movimento que já ha completado 25 anos, é um movimento que congrega mais ou menos aí 3 milhões de famílias sem terra, um movimento que mantém muitos assentamentos e acampamentos, e um movimento que mantém com o governo Lula a mesma relação que eu mantenho, de pressão, de crítica e de apoio. Ou seja, é claro que o movimento está muito decepcionado por o hecho de Lula não haver hecho a reforma agrária. Pero o movimento sigue fazendo ocupações de terra ociosa. Em outras palavras, mientras o governo não hace a reforma agrária, os sem terra la hacen concretamente por sua conta. Porque a Constituição de Brasil condena as terras ociosas. Então, eles descobrem haciendas ou que têm terras ociosas ou que têm terras roubadas de pequenos agricultores para ser grandes haciendas. E aí fazem a ocupação, se instalam em menos de 24 horas em esta terra, dividem os lotes, aí vêm os conflitos, muitas vezes eles são vitoriosos, outras vezes os policias particulares do latifundista logram retirá-los da terra, enfim, há um conflito permanente. E muitas vezes há assassinatos de sem terra. Pero é um movimento muito combativo, muito aguerrido, que sigue o mais bem organizado aí. E também, tu has perguntado sobre aborto, eu estou tão cansado já um pouco que digo, há que ler os periódicos, quem que habla disso. Minha postura é muito tranquila. Isto, mas não devemos ter como princípio perenizar a nadie, idolatrar a nadie. Né? Aliás, eu, por exemplo, compreendo perfeitamente a permanência de Fidel em o governo de Cuba por duas razões. Primeiro, porque em los primeiros anos da Revolução, Fidel hizo de todo para não estar em o poder. Depois de ganhar a Revolução, quem conhece a história da Revolução Cubana sabe que uma vez vitoriosa, o presidente de Cuba era um homem chamado Dorticós e não Fidel Castro. Quando muito depois Fidel aceitou por pressão das massas aí ser primeiro-ministro. Fidel não queria de nenhuma maneira dizer eu hice a revolução para eu estar no poder. Agora, em uma situação de agressão permanente do imperialismo, aí justifico sim, há que ter um governo forte. Quando me hablam de estruturas distintas em o governo cubano, primeiro que termine o embargo e a agressão a Cuba. Sabe?
Tu não podes exigir de uma nação pequena, um pequeno Davi, né, agredido por um fantástico Golias, aí permanentemente com sabotagem, com ameaça, com tudo, sabe, que vai ter eleições a cada 4 anos e não sei que coisa. Há eleições em Cuba, é que a gente não sabe, que são distintas das nossas. Há eleições em Cuba. E espero que Cuba jamais vá ser eleições como as nossas, que são comandadas por o poder do dinheiro. O principal eleitor das nossas eleições é o dinheiro, não é a gente, né? A propaganda, que um pode pagar mais do que outro, enfim. Então, eu creio que aí há que considerar isso, que Cuba está em um outro sistema socialista, é uma outra lógica. De la